Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui dentro da nossa plataforma do Portal Crânio. Essa aula 179. E hoje quem faz as honras sou eu. Só ver se está tudo certo aqui com a aula. Vou ver se já foi, já começou a rodar. Se estiverem no chat, pode escrever aqui embaixo. E eu vou respondendo ao longo da aula. Acho que a princípio está certo. O meu não atualizou aqui. Opa. Ótimo. Perfeito. Bora começar. Bom, para quem não conhece o Portal Crânio, antes de começar mesmo, eu vou explicar um pouquinho o que é o Portal Crânio. Se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, para entender um pouquinho sobre osteopatia, entender sobre cabeça e pescoço, o que é o Portal Crânio? O Portal Crânio é a maior plataforma de educação continuada em cabeça e pescoço do Brasil e talvez, sendo bem sincero, do mundo. Aqui você tem mais de 30 cursos disponíveis para você, além de mais de 179 aulas, com a minha hoje, 179, tudo sobre cabeça e pescoço. Então, você vai aprender sobre cefaleia, cervical, zumbido, DTM, sistema vestibular, oculomotora, gestão, marketing e várias outras patologias e outras áreas dentro de cabeça e pescoço. E dentro da nossa plataforma, a gente tem uma coisa que é única, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, que é a nossa Sofia, a nossa inteligência artificial. Ela é totalmente baseada em todo o conhecimento que tem dentro do portal, que a gente pode passar aí de mais de 400 horas de conteúdo gravado ali para você se beneficiar e aprender sobre fisioterapia e cabeça e pescoço, na área de cabeça e pescoço. Bom, vou até deixar aqui embaixo, deixa eu até jogar aqui no chat, se você não conhece o Portal Crânio, vou deixar aqui no chat para vocês. É só clicar e conhecer o Portal Crânio e fazer parte desse movimento que está acontecendo. Bom, a aula de hoje, antes de mais nada, deixa eu colocar meu slide aqui. Qual que é o tema da aula de hoje? A gente vai falar sobre osteopatia. O que é osteopatia, de onde ele veio, a parte histórica e o que a ciência já sabe, o que a gente já tem de certeza sobre a osteopatia ao longo dessa aula. Espero falar ali entre 50 minutos e 1 hora. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui no chat e a gente vai batendo um papo. Certo, pessoal? Bom, antes de a gente começar, eu gosto muito dessa história, da parte histórica ali, né? Imagina uma criança com 10, 12 anos de idade, começa a ter um caso de dor de cabeça. Ele começa a incomodar tudo, ela acaba não tomando um remédio, e aí ela tá logo depois do almoço, o que ela faz? Ela tem um balanço. Aqui a gente vai entregar a idade, né? Quem é o pessoal mais antigo, lembra dos balanços que tem uma corda com um pedaço de uma tábua ali, e a gente sentava para balançar. Então, o que ele fez? Ele tirou essa tábua e utilizou essa corda como se fosse um apoio de cabeça. Ele acabou dormindo, cochilando ali debaixo da árvore. E aí, o que aconteceu? Quando ele acordou, a dor de cabeça dele tinha sumido. Ele falou, opa, que estranho, mas beleza, eu voltei a brincar, voltei a fazer as coisas dele. Só que ali, querendo ou não, já tinha uma semente sendo plantada para o Dr. Andrew Taylor Still, que é o pai da osteopatia, aquela sementinha que já começou a ficar ali na mente dele. Será que a chave para tratamento de dor não está dentro da estrutura do corpo? Será que se a gente trabalhar na estrutura do corpo, será que a gente não tem solução para as dores, para as patologias, para as disfunções? E aquilo ficou ali. E eu acho muito legal essa história dele. Ele é um cara, vocês vão ver que ele é extremamente avançado para o tempo dele. Mas eu vou falar um pouquinho da história um pouquinho depois. Mas isso ele já começou a ficar ali, porque naquela época a medicina ela não era tão avançada, era muito opioide, cirurgias, amputações, às vezes o tratamento era, às vezes, ervas, a medicina era passada de pai para filho, então tinha toda essa questão. Bom, o que é a osteopatia? Qual é o conceito ali? O que a gente pode trazer ali como uma definição? Eu vou trazer essa definição do Leon Chaiteau,
que é uma referência em terapia manual. A osteopatia é um meio de diagnóstico, tratamento e cura que se utiliza de recursos manuais para interferir na estrutura e função do organismo, fundamentado em sólidos conhecimentos de anatomia e fisiologia. E aqui eu quero que você preste muita atenção, que é diagnóstico. O diagnóstico é a primeira palavra quando a gente vai falar. E não tem como a gente pensar em osteopatia sem a gente pensar em um diagnóstico bem feito, uma avaliação bem feita, entender e raciocinar em cima daquele paciente. Então, todo tratamento osteopático, ele parte do princípio da avaliação, do diagnóstico daquele paciente. Então, se você precisar gastar tempo dentro de uma sessão, gaste tempo na parte de avaliação. É ali que você precisa gastar um tempo mesmo. E aqui a ideia, uma das ideias centrais ali da osteopatia, que é o corpo é uma unidade. Então, toda vez que você for conversar com um osteopata, se for passar com um osteopata, ele sempre vai olhar para você de uma forma mais global. Ele não vai olhar só para aquele ponto de dor seu. Por exemplo, eu procurei uma dor no ombro. Ele não vai olhar só para o ombro. Será que é só o tendão do supraespinhoso que está comprometido? Ele não vai olhar só para isso. Ele vai olhar para a sua estrutura completa. Ele vai olhar para o seu ombro, ele vai olhar para o seu cervical, ele vai olhar para o seu torácica, ele vai olhar para a parte central, ele vai olhar para a sua questão postural, ele vai olhar para você globalmente. Então, ele começa a olhar os sistemas. Um sistema conversa com um outro sistema. Então, não dá para a gente separar os sistemas do nosso corpo. Não dá para separar só o músculo esquelético, só o visceral, só o craniano, só o neural, sistema nervoso, facial e tudo mais. Não, a pessoa é uma unidade. Então, você tem que olhar esse paciente como uma unidade. De vez em quando eu vou olhar para cima aqui, pessoal, que eu estou com duas telas. Então, às vezes, meu olhar acaba batendo em alguma outra tela, tá? Então, não ligue se eu começar a olhar aqui, porque aqui eu estou olhando para ver se tem algum problema dentro da transmissão, que hoje eu estou sozinho, geralmente eu estou atrás das câmeras e hoje eu estou na frente das câmeras, certo? Então, a ideia da osteopatia é um sistema de cuidado à saúde integral daquele paciente. Então, a gente sempre olha para um todo do paciente, como funciona esse corpo. O que pode gerar aquela dor? Então, você vai investigar todas as facetas, todos os sistemas que podem gerar aquele déficit de mobilidade, aquele déficit de força, aquela contratura e o que seja, qualquer alteração. E aí, falar um pouquinho da história sobre, lembra aquela criança, aquele adolescente que a gente falou? Então, esse é o Dr. Steele, essa é uma das fotos dele, tem várias fotos. O Steele foi quem fundou e praticamente veio a fundação e os conceitos osteopáticos após uma história traumática dele, né? Ele acabou perdendo 3 filhos dele por causa de uma epidemia de meningite. E para ele se incomodava demais, porque ele acreditava que a medicina que existia naquela época, a medicina só de medicação, ela não era boa o suficiente para tratar os pacientes, as pessoas. Imagina você perder 3 filhos sendo médico e sem saber o que fazer, não ter ferramentas para tratar. E aí ele começou a se questionar. E aí tem uma pergunta que ele começou a se fazer. E se o caminho não for adicionar remédio, mas sim remover o obstáculo que impede o corpo de se curar? Olha que legal. Olha que tema atual. E se a gente pudesse diminuir a quantidade de terapias passivas ou químicas, como medicação, e colocasse outras terapias? Será que isso não ajudaria o paciente a melhorar, a ter um potencial de melhora melhor? E aí isso começou a estudar. Ele é um cara extremamente detalhista. Vocês vão ver várias fotos dele, que ele era, a anatomia e neurofisiologia, fisiologia, para ele era a base de tudo. Então vocês vão ver várias fotos dele, ele tá segurando um fêmur, tá com o osso pendurado na cintura. Ele sempre vivia com ossos para lá e para cá, porque ele gostava de ficar estudando todas os processos ósseos, todos os desenhos do osso, o que tinha ali, qual músculo estava fazendo o movimento, como era esse movimento. Então ele estudava muito isso. Isso
começou então a osteopatia lá em 1874. Imagina como era a medicina nessa época. E aí, em 1892, ele funda a primeira escola de osteopatia em Kirksville. Ela nasce como profissão, e aí um detalhe bem importante, a osteopatia ela é uma profissão, ela não é uma técnica, ela é uma profissão. Então, quando você for procurar artigos científicos, você não vai encontrar lógico que tem artigos científicos, mas de técnicas osteopáticas, mas não é completamente errado você falar a osteopatia não tem evidência científica. Por quê? Porque não tem como uma profissão ter evidência científica. Existem técnicas ou procedimentos daquela profissão que têm desfechos positivos ou negativos naquela patologia, naquele problema. Então, a osteopatia ela é uma profissão acima de tudo. E aí no Brasil ela tem algumas questõezinhas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tudo certo, pessoal? Até aqui tudo certo? Eu gosto bastante dessa parte da parte histórica, porque a história do estilo é muito legal. E aqui é muito interessante, por quê? Porque ele funda a sua escola com o currículo pronto, ele praticamente criou a primeira... o curso dele, a formação dele, a faculdade de osteopatia, praticamente, com diploma, e é muito legal, por quê? Porque na primeira turma dele já tinha homens e mulheres, e naquela época a mulher não podia ser médico, ela não podia fazer, e ele, desde o princípio, ele sempre esteve à frente do tempo dele. É um homem que realmente, até o próximo slide aqui, a gente fala, o Steel é um homem à frente do tempo dele, e você vai entender um pouquinho que eu vou querer trazer aqui para evidenciar essas questões. Existem vários conceitos que ele falava lá atrás, na década de 1800 e bolinha, né, 1900, onde ele falava, ele acreditava naquilo, e hoje é comprovado cientificamente que aquilo era uma verdade. E uma frase que ele falava sobre a farmácia interna. E esse é um termo que eu uso com os pacientes. Tem várias pessoas que não são da área da osteopatia e usam muito isso. Por quê? Porque ela não é só uma poesia, não é só uma forma bonitinha de falar para o paciente que o corpo dele vai se curar naturalmente. Aqui a gente tem a questão da homeostase, da alostase, onde tem um equilíbrio interno do próprio corpo, onde mesmo diante de estresse, onde desequilibra, o corpo ele tende a tentar voltar para o equilíbrio, então o seu corpo ele sempre vai tentar voltar para a homeostase, então sempre vai estar buscando tudo isso. Então a gente tem a questão, o nosso corpo ele tem uma capacidade de resposta de cura autônoma, a gente tem a parte analgésicos endógenos, sistema opioide endógeno, sistema inflamatório, sistema de resolução ativa da inflamação, resolvinas, lipoxinas, onde vão desligar ali a inflamação e promover todo o reparo. Então, a gente tem uma capacidade de autocura. É muito fácil a gente perceber isso. Muitas vezes, por exemplo, a gente fica doente, a gente não toma nenhum medicamento e depois 2, 3, 4, 5, 7 dias a gente fica bem. Isso é nosso corpo trabalhando ativamente para combater aquela situação, aquela diversidade que está acompanhando naquele momento específico. Então, essa farmácia interna a gente traz até hoje. Eu explico para o meu paciente. Falou, às vezes o seu corpo não está conseguindo se curar sozinho, por quê? Porque às vezes ele não está conseguindo pegar o medicamento que está lá escondido. Imagina que você tem um armário, e tem vários medicamentos, alguns são mais fáceis de buscar, e outros estão escondidinhos lá no fundo. E aí, qual é o papel do osteopata? De nós que trabalhamos com saúde? A gente só potencializa o corpo dele a encontrar. Então, a gente vai lá e coloca uma escadinha, o corpo dele levanta, consegue pegar o remédio que está lá atrás e utilizar. Isso a gente fala sobre farmácia interna, e é um conceito muito interessante. Ele também instituiu ali as conexões, né? A neurociência depois mapeou a fiação, que a gente pode falar, a questão dos sistemas interconectados, e aí a gente vai falar sobre a interdependência regional. Ele falava sobre um sistema único que se conecta, então a gente não pode pensar numa única articulação, a gente tem que olhar globalmente. Hoje, desde 2007, o Wender fala sobre a interdependência regional. Às vezes você precisa, um problema na cervical, ele vai afetar a lombar, um problema na cervical, ele vai afetar
a cabeça, pode gerar uma alteração na DTM, uma cefaleia, uma alteração no zumbido. Então, uma área, ela conecta com a outra. E aí a gente pode linkar isso por uma questão anatômica e conexões ali diretas, musculaturas que passam de uma área para a outra, e as convergências neurais, como na questão do núcleo trigêmeo cervical, que é um clássico quando a gente vai falar sobre dor de cabeça e pescoço. Depois eu vou ter que falar um pouquinho mais disso, mas ele é o núcleo onde juntam as informações da cabeça, junto com as informações da cervical. Existe um processamento único, local, que vai para o cérebro e, consequentemente, ele gera as respostas. Então, o cérebro, se às vezes tem um problema cervical, às vezes você tem a percepção de uma dor na cabeça. E aí, com o andar dos anos, o Sutherland é um dos alunos dele, né, do Steele. Ele olhava para o crânio, principalmente pela estrutura do crânio e para as ranhuras e para as suturas cranianas. Ele falava assim, ele começou a se perguntar, se fosse só por uma questão de crescimento ósseo, por que essas suturas continuam num adulto que já não tem mais crescimento ósseo? E aí ele começou a se questionar isso, e ele começou a estudar sobre o crânio e as repercussões que esse crânio tinha. Ele era tipo aquele cientista maluco, ele era bem maluco no sentido. Como ele estudou muito sobre osteopatia craniana, ele estudou ele próprio, ele criou um capacete de couro, onde ele travava alguns segmentos cranianos, e ele começava a perceber o que ele sentia. Por exemplo, ele ia lá e travava o temporal. O que acontece comigo? Eu comecei a ter zumbido, eu comecei a sentir dor de cabeça, eu comecei não sei o quê. E ele pediu para a esposa dele detectar quais eram as alterações de comportamento. E ele anotava tudo. E ele começou a mapear algumas coisas. Falou, a cabeça não é só isso, tem movimentos, tem micromovimentos. E aí foi como começou. Hoje existem algumas questões que a gente refuta um pouco essa questão de movimento, mas ainda é algo que é se praticado, é conceitualmente falado, mas ainda é debatido perante a ciência. Aqui a gente vai falar sobre os conceitos, eu vou trazer um pouquinho sobre a ciência, porque a base do portal é ciência baseada em evidência. Prática baseada em evidência. Mas também uma questão clínica. Então eu vou falar algumas coisas que não tem comprovação científica, que mais clinicamente dá para você usar. Não dá para você usar para todos os pacientes. E aí a gente vai discutindo um pouquinho mais para frente. E aí, no Brasil, se a gente falar da osteopatia no Brasil, quando ela chega aproximadamente em 1986, ano que eu nasci, chega a osteopatia, então eu tinha alguma coisa para linkada com a osteopatia. Brincadeira, gente. Então, um osteopata francês trouxe uma formação para o Brasil, e aí começou a vir outros professores, principalmente ali da Espanha, da França, toda aquela região, e aí começou a desenvolver as escolas no Brasil. E aí começou a crescer, e cresceu relativamente rápido, se a gente for analisar, né? 90, 2000, principalmente depois do ano 2000, cresceu muito. E aqui a gente tem um ponto histórico, querendo ou não, se a gente for analisar, comparando com a fisioterapia, a osteopatia é muito mais velha que a fisioterapia no mundo. No Brasil, não. E talvez, por esse motivo, seja que a fisioterapia acabou absorvendo a osteopatia como uma especialidade. E em alguns outros países, principalmente Europa, é o contrário. Lá é o osteopata, ele faz a formação de osteopatia. Pode ser especialização da área de saúde? Pode. Nos Estados Unidos, ele é médico osteopata. No Brasil, ele é uma especialidade da fisioterapia. E aqui eu coloquei algumas escolas, né? Eu fiz IDOT, então eu sou formado pelo IDOT, eu fiz a prova do COFITO, eu sou especialista pelo COFITO. Então, a minha história, eu não sei se eu contei lá atrás, mas eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia, fiz
osteopatia, sou especialista em osteopatia e sou um dos fundadores aqui do Portal Crânio. Então, eu junto com o Samuel, desde 2000, a gente, de 2019, a gente vem pensando sobre levar cefaleia e depois futuramente a gente falou sobre cabeça e pescoço para o Brasil inteiro. Então, aqui são algumas escolas que eu trouxe, IDOT, EON, Ibrafim, EBON, IBO, Instituto Brasileiro. Então, tem vários colégios, várias escolas, referências no Brasil de osteopatia. Então, eu sempre aconselho a você, quando você for pensar em fazer osteopatia, se você não tem essa especialidade, que você procure ali escolas credenciadas, escolas com um mínimo de formação de 1.500 horas, eu vou estar explicando no próximo slide, que tem ali reconhecimento pelo COFITO, que está tudo certinho. Então, essas aqui são algumas, se alguém quiser procurar depois. Então, que nem eu falei para vocês, no Brasil é uma especialidade da fisioterapia, em outros países não é, e é muito legal, porque a gente tem uma tendência, quem começa a fazer osteopatia, ele começa a trabalhar só com osteopatia. E foi até legal que teve agora me fugiu um nome, foi um alemão que veio dar uma palestra aqui, e aí ele fez um comentário na mesa, assim, na mesa de bar, falou assim, poxa, aqui é legal, aqui no Brasil é legal, porque vocês todos são fisioterapeutas, né, vocês conseguem trabalhar com exercício associado à terapia manual, com a osteopatia, né, você trabalha a osteopatia, por exemplo, no consultório, e orienta o paciente a fazer os exercícios em casa, vocês têm esse domínio. E aí meio que até na hora, assim, um olhou para a cara do outro e falou, a tendência no Brasil é que as pessoas param de passar exercício. A gente sabe que é uma ferramenta que nós, fisioterapeutas, temos com um potencial gigantesco. Então, no Brasil, a gente tem que aproveitar isso. Nós somos fisioterapeutas, então aproveite isso também. Às vezes você não vai fazer o exercício ali com o paciente dentro do consultório, mas faz ali, orienta, leva para casa. Então, para ele fazer em casa, acelera demais o tratamento. A gente não pode ficar pensando só em terapia manual. E aí a gente teve em 2001, aqui no Brasil, que foi reconhecido pelo COFITO, e em 2024 saiu uma atualização, né, que o Conselho de Enfermagem tentou reivindicá-la, mas o STJ reafirmou que a competência é do fisioterapeuta, então ela é específica da fisioterapia, então quem pratica hoje, que fez toda a especialidade, tem um respaldo legal. A formação hoje é de 1.500 horas, com eu não sei quantas horas de prática, então é uma especialização extensa, não é um curso de final de semana, não é 2, 3 dias de final de semana que você se torna um osteopata, são alguns anos. Demorei 4 anos para me formar, e isso ainda era carga horária antes, porque eu peguei bem na transição da formação. E como a gente se apresenta? A gente não se apresenta como osteopata, é fisioterapeuta especialista em osteopatia. Então, esse é um ponto bem importante de a gente tocar. E aqui agora a gente vai para os princípios da osteopatia, o que norteia a osteopatia, e aí a gente vai fazer as correlações com o que a gente tem de evidência também. Então, primeiro princípio, a unidade do corpo. O corpo é um sistema só. Ele tem vários sistemas que são integrados. Aqui eu coloquei um exemplo bem besta, assim. Eu, particularmente, eu não acredito muito nessa distância muito longa. Por exemplo, a influência do pé que vai desencadeando até uma cervical. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que a gente tem um limite para a gente chegar. Mas uma alteração vai proporcionando uma outra adaptação, que gera uma outra adaptação no corpo, que gera uma outra adaptação. Qual que é o problema? O problema é a adaptação? Não. O problema não é a adaptação. O problema é quando o corpo não se adapta. Se você tem, por exemplo, um pé pronado, você tem uma rotação interna da tíbia, você tem toda uma cascata de alterações biomecânicas, o problema é quando aquela adaptação ela não consegue acompanhar. Quando essa adaptação ela não consegue acompanhar, começa a gerar sobrecarga naquela região. E aí começa a gerar as
as dores, as patologias, as lesões. Então, a unidade do corpo, ela pensando exatamente nisso. Então, você tem que olhar o paciente como uma unidade só, que existem segmentos, você vai trabalhar em segmentos, mas você olha o paciente como um todo. Autorregulação e autocura, que nem eu falei lá atrás. O corpo ele tem a capacidade de se curar sozinho. Porém, a gente tem que remover esses obstáculos. A gente tem que facilitar o corpo a entrar no processo de cura, que às vezes ele não está conseguindo sozinho. Porque tem patologias, por exemplo, dores crônicas que o paciente não está conseguindo resolver sozinho. E aí é nosso papel, a gente conseguir ajudar esse corpo a sair daquele estado crônico de estresse tecidual, a questão emocional, tudo. Então a gente vai gerar condição para que aquele corpo ele autorregule, ele autocure, que a gente consiga liberar as substâncias capazes de melhorar aquele paciente e promover a autocura dele. E aqui o terceiro princípio, a estrutura governa a função e a função influencia na estrutura. O que significa essa frase? Quando a gente tem uma alteração estrutural, isso, com o passar do tempo, ele vai modificar a função daquele segmento. Então, se eu tenho, por exemplo, um processo degenerativo numa coluna, por exemplo, numa cervical, numa ATM, aquilo começa a mudar a função daquela estrutura. Mas isso não é uma regra exata. Às vezes você tem uma alteração estrutural, só que você consegue ajustar a função. E, consequentemente, a gente não tem dor. Mas uma coisa ela acaba tendendo a puxar a outra. Então, se você tem uma alteração estrutural, há uma tendência que a sua função comece a ficar comprometida. E ao contrário também é verdade. Se você perde uma função, por exemplo, você tem uma disfunção articular em alguma vértebra, em algum componente, com o passar do tempo, aquela falta aquela disfunção começa a gerar alterações estruturais naquele mecanismo, naquela estrutura que está ali. Por exemplo, você está com um problema articular, com espasmo da musculatura, você tem uma compressão na faceta mais do lado direito, você começa a ter um processo degenerativo do lado direito e menos do lado esquerdo. Então, a função comprometida pode, ao longo do tempo, gerar uma alteração estrutural. E eu coloquei um quarto princípio aqui, que é o tratamento racional. Você tem que ter a ideia dos 3 princípios, trabalhar com eles debaixo do braço e sempre pensando na questão do raciocínio clínico. Por que eu faço isso? Por que eu não faço aquilo? Esse paciente eu avaliei, eu percebi que eu estou com uma hipomobilidade em tal região, ou ele está com uma hipersensibilidade em algum outro, tem esse espasmo, tem esse ponto gatilho, e aí você começa a criar todo o diagnóstico em cima dessas questões. E aqui a gente vai para algumas leis que norteiam também a questão ali da osteopatia. E é interessante isso, porque tudo isso ele é como se fosse a gravidade. A osteopatia ela trabalha em volta disso, né? Ela foi evoluindo, ela vai crescendo. Vocês vão ver que tem uma das leis aqui que já não é tão real, mas a maior parte delas ela é extremamente real até hoje, mais de 100 anos, e ela continua extremamente atual. Então, o Steele ele tinha uma frase que é a regra da artéria suprema. O que ele queria dizer com isso? Que é uma questão mais fisiológica. Porque se um tecido está bem irrigado, ele tem todas as condições para se resolver. Ele vai ter uma capacidade de autocura. Ele vai conseguir, todas as substâncias vão conseguir chegar ali para poder, por exemplo, potencializar um processo inflamatório. E aí, consequentemente, depois ele vai entrar na questão de liberação para resolver esse processo inflamatório e entrar na parte de reparação. Então precisa chegar nutriente e precisa drenar também a parte do lixo ali, a parte que está ruim. Então você precisa ter tanto um bom aporte sanguíneo ali, trazendo oxigenação e todas as outras coisas, e todas as outras células, mediadores e tudo mais. E também tem uma capacidade de drenagem muito boa para levar aquilo lá embora. Se começa a ter uma estase ali quando as coisas começam a ficar, o fluxo não começa a ficar livre,
você começa a ter problemas. Não chega, igual uma estrada. A estrada não consegue chegar, por exemplo, teve um acidente, um trânsito, o bombeiro está querendo chegar, não consegue acessar, e aí? Como que a pessoa consegue ser socorrida? Então não tem como a gente socorrer. Você entende? Então, isso é importante. E quando começa a ficar ali esse edema há muito tempo, você começa a ter uma diminuição ali da microcirculação, você começa a ter uma hipóxia local. E isso faz com que a gente acumule ali substâncias, você começa a utilizar ácido lático, acumula íons de hidrogênio, você começa a ativar principalmente as terminações nervosas livres, onde a gente tem ali os receptores que vão começar a gerar todo um processo álgico. E aí ele começa a ficar hipossensível, a região começa a ser ruim. Então, a ideia da osteopatia é tentar melhorar esse fluxo para que a vascularização ela aconteça de forma natural e, consequentemente, a gente consiga promover a regeneração daquela região. E a disfunção somática, que é um outro conceito ali que a gente tem da osteopatia, que nada mais é que a gente vai começando a pensar muito mais em sistema nervoso, aqui a grande parte, e aí a gente tem a facilitação periférica da região. Por exemplo, se eu for lá e topar o dedinho do meu pé, aí eu for lá na região da lombar e palpar a região que é de referência do dedinho do pé, a gente vai estar com uma dor, ela vai estar mais sensível. O que aconteceu nessa região? Você tem uma alteração ali, você tem uma sensibilização daquele segmento. Então, você tem uma alteração que o estímulo, por exemplo, um estímulo do seu machucado começa a mandar um monte de informação ali para a medula. Essa informação começa a chegar ali com uma frequência muito alta, ele começa a ter uma hiperexcitabilidade ali na região, então qualquer estímulo começa a gerar dor. Só que aquilo não fica só naquela regiãozinha do dedo que você topou, por exemplo. Aquele segmento, ele conversa com o dedinho, ele conversa com a pele, ele conversa com a parte de alguma víscera, ele conversa com um monte de coisa. Então, a hiperexcitabilidade que ficou ali, essa facilitação neural, esse curto-circuito que fica ali, ele começa a provocar outras áreas de repercussão. Por isso que, às vezes, a gente consegue avaliar, às vezes, pela pele, mudança de sudorese, algumas outras questões. Então, ele começa a ter uma disfunção local, e aí, se aquilo perpetuar, a gente começa a ter alterações reflexas, e principalmente global. A gente começa a pensar já em sensibilização central, em todas as outras coisas, se aquilo se mantém por muito tempo. A gente começa, então, com uma sensibilização local alterada, isso modifica reflexos, tanto somáticos quanto autonômicos da região, então você começa a ter alteração ali no corno anterior, no corno posterior, e a gente começa a ter algumas alterações. Então, começa a facilitar, o processo álgico ele passa de uma forma muito mais fácil, muito mais sensível. Esse aqui é a terceira lei, que é a lei de Fryette. Fryette, não sei como fala exatamente. Aqui a gente tem um ponto de atenção. Essa lei, ela é de 1918 e ela foi feita através de estudos em cadáver, que é como que funciona os movimentos tridimensionais, né, da estrutura, principalmente a gente pensando aqui em coluna. Só que hoje a gente já sabe que não é bem assim que funciona, principalmente após os estudos ali com ressonância magnética dinâmica, né? Mas, resumindo aqui, eu não vou me ater tanto aqui, para também não ficar extensa e não ficar chata a aula. A gente tem a primeira lei, que uma coluna no estado normal dela, quando a gente inclina para um lado, a vértebra inclina para o lado, ela vai fazer uma rotação oposta. Porém, essa coluna, se ela tiver em flexão ou em extensão, ela modifica a forma do movimento. Na flexão e extensão, o que ela vai fazer? Ela vai inclinar e vai rodar para o mesmo lado. E a gente sempre, quando a gente vai pensar nesses movimentos, é por causa das disfunções. Então, quando a gente pensava puramente mecânico, era basicamente baseado nisso aqui.
E a questão da terceira lei é quando você coloca em ponto de, por exemplo, se eu fizer uma flexão completa, eu tenho menos rotação, porque a estrutura ela já está em estado de máximo de estiramento, né? Você não consegue ter tantos os movimentos. Mas como eu disse, essa lei ela não pode ser levada mais a ferro e fogo hoje, porque a gente já tem estudos mais recentes mostrando que ela não é assim, não exatamente assim que funciona. E aí a gente tem como que funciona todas as técnicas osteopáticas, como que funciona basicamente a questão quais são as vias mesmo que ela funciona, né? A questão da modulação da dor. A primeira, basicamente, a gente vai pensar ali na parte mecânica mesmo, puramente mecânica, devolver mobilidade, melhorar a parte biomecânica da região. Isso a gente não pode descartar, lógico que antigamente era a principal, como a gente pode falar, era a base de tudo, a gente sempre achava que era uma questão mecânica, articular. Então, e hoje a gente sabe que já não é tão assim, não é só isso. Ela também contribui, se você começar a mobilizar, você vai ver que aquela articulação ela começa a ficar mais maleável, mais móvel, com mais mobilidade. Isso é fato. Mas a gente não pode colocar todo o resultado da sua técnica baseada só puramente em parte mecânica. E a gente pode, e aí entrou nos últimos tempos, principalmente quando a gente vai falar sobre modulação de dor, que é a questão neural. E aqui é a hora, é onde que nos últimos anos vem crescendo, as evidências vêm cada vez mais, a gente vai entendendo por que algumas técnicas funcionam. Então, quando a gente faz estímulo ali mecânico, tato, mobilizações, todos os tipos de técnicas que a gente pode utilizar, a gente começa a estimular os mecanorreceptores. Então, a gente tem vários tipos de modulação, a gente tem uma modulação bem local ali, uma questão bem local, onde, por exemplo, se eu estou numa articulação onde está edemaciado, se eu começar a fazer uma mobilização, a gente consegue fazer uma drenagem daquela região. Então, eu consigo fazer com que chegue mais sangue. Aí é uma questão mecânica, mas muito mais indo para uma questão vascular. E aí a gente tem a questão da modulação mais espinhal, a parte da medula, onde a teoria das comportas ela vem muito presente aqui, né? Você tem um estímulo mecânico, ele passa muito mais rápido ali no corno posterior, e ele sobe primeiro, ele bloqueia o estímulo da dor. Então, ali a gente tem uma questão ali mais espinhal. E aí a gente tem as vias descendentes, que é a gente começa a ter esse estímulo, ou uma manipulação, mobilização, qualquer técnica que a gente vai falar sobre, tem inúmeras técnicas que a gente pode citar aqui de osteopatia. Então, a gente estimula ali regiões ali no córtex, principalmente periodontal cinzenta e retrostromendial, onde ele tendo uma cascata bioquímica, ele vai mandar informações, uma via descendente e vai gerar inibição da dor. Então, essas questões, elas são as principais hoje, o que é mais aceito hoje pela literatura de uma manipulação, uma mobilização, uma técnica miofascial, uma técnica de ponto gatilho, uma técnica de dessensibilização, tudo isso, o principal é esse dois, que é a questão neural mesmo. Aí a gente tem a questão vascular e facial, liberações de restrição, melhora a circulação e drenagem, e uma questão facial mesmo, de liberação facial, a gente pode colocar entre aspas, porque a gente não está liberando nada, e a gente tem um quarto conceito aqui, que é a questão autonômica. E aí, a autonômica, a gente tem que pensar em duas vertentes, igual a gente falou da questão de modulação da dor. A gente tem uma modulação autonômica local, pele, região, vascularização, e a gente tem uma questão mais global, por exemplo, tentar fazer com que o paciente que está com um pico de estresse muito alto, que está simpático tônico, ele diminua e entre numa questão mais parasimpático tônica, entre uma resposta de regeneração muito melhor. Que nem eu falei para vocês, aqui a gente tem um efeito promissor da parte autonômica, mas a gente não consegue bater um martelo quando a gente vai falar sobre a parte sistêmica, sobre tônus vagal, sistema de modulação vagal e tudo mais. Por quê? Porque existem estudos
onde mostra que quando a gente faz algumas determinadas técnicas, principalmente torácica ali, região cervical baixa, a gente tem uma alteração na frequência cardíaca. Então, a gente consegue modificar a frequência cardíaca. Então, isso não é algo que é autonômico. Porém, tem estudos que mostram que aumenta a frequência cardíaca e alguns estudos que mostram que diminui a frequência cardíaca. E a pergunta que se faz é, será que as técnicas elas não são simpático-tônicas ou parasimpático-tônicas, mas ela tentando trazer para uma homeostase, trazer para uma normalidade, o paciente que está mais simpático-tônico, quando a gente faz técnicas, você consegue reduzir para mais parasimpático, ou um paciente que está mais parasimpático, você consegue dar um estímulo simpático. Então, essa é uma discussão que ainda a gente não bateu e fechou. E aqui é uma questão que todo mundo pergunta, eu recebo essa pergunta direto no consultório. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa? A diferença entre quiropraxia, fisioterapia, terapia manual clássica e osteopatia. Aqui eu vou ser bem breve, pessoal. Eu não sou um conhecedor a fundo da quiropraxia, principalmente. Eu vou partir principalmente da parte básica ali, da parte mais histórica. Tem muitas técnicas que são muito parecidas. A questão é, tipo, a quiropraxia, inicialmente, ela puramente coluna. Então, ela começou basicamente pensando na coluna e com uma questão muito mecânica, ela é mecanicista. Então, eles acreditavam na subluxação ali vertebral e quando você fazia um thrust, você reposicionava aquilo, devolvia toda a parte. Hoje, com a questão histórica, eles vieram para uma questão muito mais de sistema nervoso central também, com respostas de modulação de dor via... Eu sempre liguei a quiropraxia com a osteopatia. Elas têm muitas técnicas parecidas. Elas nasceram nos Estados Unidos muito próximas ali nas mesmas... muito próximas ali na parte de datas também, de anos. Elas nasceram ali. Então, muito paciente procura quiropraxia. A quiropraxia, querendo ou não, ela é muito famosa pela manipulação. A osteopatia também tem manipulação, mas a osteopatia, às vezes, a gente acaba olhando um pouco mais sistêmico. Não é que uma melhor ou pior que a outra, são visões um pouco diferentes e objetivos diferentes. E as técnicas são levemente diferentes também. Então, mas ambas têm manipulações. Mas a evolução das profissões, elas vieram absorvendo outras técnicas. E a fisioterapia, ela nasceu basicamente com exercício, depois veio o eletro. Então, existe essa questão, eu não sei, Gustavo, essa questão de o Palmer foi aluno do Steel, eu não sei se isso é a questão de real, e aí é uma falta de informação minha mesmo, se ele realmente foi aluno do Steel, ou se é aquela briguinha de egos, né? Qual é melhor, qual é pior, um bebeu da fonte do outro, aquele negócio de histórico. Então, eu particularmente não tenho essa noção específica, mas tem muitas coisas semelhantes. Então, a gente tem essa questão. Então, a físio, querendo ou não, ela veio de uma questão muito mais exercícios de reabilitação, ela absorveu a terapia manual, os fisioterapeutas, eles beberam fontes de osteopatia, de quiropraxia, fizeram adaptações, que é extremamente normal, e aí ela acabou absorvendo toda a parte de terapia manual também. Então, hoje, a fisioterapia, querendo ou não, absorveu. E se a gente for pensar no Brasil, como a osteopatia é uma especialidade da físio, ela é interessante em cima disso. E aí, a questão historicamente, né? A osteopatia, querendo ou não, ela nasceu primeiro, a fisioterapia veio depois, a fisioterapia está absorvendo muitos conceitos da osteopatia, trazendo para dentro. Então, é difícil a gente separar uma coisa da outra. A osteopatia ela tem os princípios dela. Então, é isso que diferencia, basicamente, todas as outras questões. E aí eu trouxe uma questão, porque, querendo ou não, a gente teve um hype muito forte da osteopatia no Brasil. Basicamente, de 2010 a 2020, a gente teve um crescimento absurdo de escolas, de pessoas procurando formação de osteopatia, começou a ficar mais em evidência. E por que isso aconteceu? A gente pode mapear algumas questões aqui. Eu mapeei algumas questões e trouxe aqui para vocês. Uma é a demanda por terapia manual. Então, as pessoas começaram a buscar a osteopatia como uma forma de aprender terapia manual. Então,
elas foram buscar em relação a isso, ou os pacientes começaram a buscar porque o fisioterapeuta ou o osteopata coloca a mão no paciente, e a gente teve, querendo ou não, uma época muito complicada dentro da fisioterapia, e isso acontece até hoje, de ser desvalorizada. A gente sabe que existem muitos fisioterapeutas que não fazem fisioterapia, que, por exemplo, principalmente quando a gente vai falar sobre, não generalizando, mas isso aqui a gente vê bastante, dentro de convênios que paga por pouco, você tem que atender por muita gente ao mesmo tempo, aí você tem que colocar muito aparelho no paciente, você não faz uma avaliação decente, não passa um exercício para aquele paciente, não coloca a mão no paciente. Então, querendo ou não, isso foi uma forma de diferenciar da questão, que é o ponto 2, que é a diferenciação profissional. É uma especialização premium para o fisioterapeuta, o paciente enxerga com bons olhos. Tem uma questão também, é muito mais fácil hoje você cobrar uma sessão particular sendo osteopata do que fisioterapeuta. Por quê? Porque a fisioterapia ele compara com convênio. Eu já tenho convênio, por que eu vou pagar? A osteopatia geralmente não tem convênio. Eu, personalmente, não conheço, até onde que eu sei, não cobre especificamente. Cobre como fisioterapia osteopática, que nem é a questão do Brasil. E tem alguns que até recusam quando você emite uma nota falando, ou fugiu o nome agora. Um relatório que foi de sessões osteopáticas, às vezes eles não pagam. Então, você consegue cobrar mais facilmente sendo um osteopata do que um fisioterapeuta. Não que você não consiga, mas é mais fácil. Então, o fisioterapeuta ele começou a olhar como uma forma de eu conseguir ganhar mais dinheiro também. A raiz europeia, então, aquele negócio que a gente tem que quando vem de fora, querendo ou não, ele é melhor, é uma técnica nova, é algo novo, é um conceito novo, veio de fora, é mais fácil, então você traz também um método estruturado ali da parte europeia, e o respaldo do COFIT, que desde 2001 ele deu credibilidade, deu segurança, e a gente teve aumento, principalmente da questão mídias sociais e tudo mais, as pessoas, tem gente que ama manipulação, fica assistindo vídeo de manipulação, tem um paciente que fala assim, meu filho ama ficar isso, eu posso trazer ele aqui e tal, não sei o que tem, porque ele vive assistindo vídeo no YouTube de pessoas manipulando. Então, acaba tendo isso. Porém, a osteopatia não é só manipulação, que eu falei para vocês, não é uma técnica. É uma profissão, é um método de raciocínio, e aí a gente tem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar. Então, basicamente, falando das técnicas, eu trouxe aqui basicamente 4, mas a gente pode até expandir um pouco mais. A gente tem a parte estrutural, parte ali de articulação mesmo, parte musculoesquelética. A gente tem miofascial, cadeias e parte muscular e neural. A gente pode colocar dentro da estrutural, mas a gente pode diferenciar também mobilizações neurais, pontos gatilhos, técnicas miofasciais, um monte de coisa. Tem a parte visceral, que aí é uma outra parte, que a gente também tem alguns gargalos aqui da parte visceral, e eu vou falar um pouco da minha prática clínica, daqui a pouco, trazer isso para vocês, porque a base do portal é de clínico para clínico, então tem coisas que às vezes a gente vê funcionar muito bem dentro do consultório, que a gente ainda não tem evidências, mas às vezes faz sentido a gente utilizar, só que sempre tem ressalvas. Então, a parte visceral, que é a questão de mobilidade dos órgãos, que também vem mudando. As pessoas antigamente achavam que era uma questão estrutural, e a gente vem de novo trazendo para uma questão mais neural, uma questão mais de modulação sistêmica ali, da questão sistema nervoso central e periférico. E tem as técnicas cranianas, e aí a gente vai falar de que são técnicas extremamente sutis, e aí eu vou falar um pouquinho depois disso também. E aí, antes de a gente falar sobre cabeça e pescoço, a gente também pode acrescentar aqui que algumas escolas trazem posturologia embarcada, técnicas de oculomotora, palmilhas e tudo mais, que às vezes acaba absorvendo algumas outras técnicas, trazendo para dentro. Por quê? Porque como a osteopatia ela tem seus princípios, todas as técnicas que obedecem aquele princípio, que falam de acordo com aquilo, eles podem ser utilizados pela osteopatia. Então,
aquilo que a gente falou lá, a chave ali, o pescoço, ele é uma chave muito central ali quando a gente vai falar sobre cabeça e pescoço, né? E aí, lembra lá atrás, lá no comecinho que eu falei do núcleo trigêmeo cervical, então a gente sempre tem que olhar muito com muito cuidado para essa região cervical, para a região do nervo trigêmeo, por quê? Porque muitos problemas cervicais podem acometer alterações ali na questão da cabeça. E aquela questão da interdependência regional. Então, a gente precisa olhar para áreas próximas ali para poder falar. E trazendo aqui um pouco para o portal, para 6 áreas do portal, rapidamente, a gente, como osteopata, a gente atua em praticamente todas as áreas. Cervical tem evidência muito forte, cefaleia tem evidências fortes, DTM tem evidências fortes, zumbido tem evidências fortes, parte vestibular a gente consegue trabalhar, e a questão oculomotora, que nem falei para vocês. O primeiro contato que eu tive com a questão oculomotora foi dentro da osteopatia, dentro da minha formação. E aí hoje, principalmente a Tainara, alguns outros professores estão expandindo, principalmente para a gente, fisioterapeuta, essa questão da questão oculomotora e as influências que ele traz dentro do nosso aparelho musculoesquelético. Uma alteração de convergência pode fazer uma alteração cervical. E aí a gente começa a ter uma dor cervical que nunca melhora se eu não mexer nessa questão ocular. Então é uma questão de sistemas. E aí, quais são os arsenais? A gente tem 1 milhão de técnicas dentro da osteopatia. As mais famosas são as manipulações e mobilizações, principalmente a manipulação, ela é a mais famosa de todas, né? Que nada mais é do que uma técnica de baixa amplitude, de alta velocidade. Então, é uma técnica articular, pensando, quando a gente faz essa técnica, a gente meio que dá um reset ali na questão medular, e aí gera toda aquela cascata que a gente falou, não é mecânico, ele é muito mais neurofisiológico. A gente tem as técnicas de energia muscular, então a gente tem a questão de utilizar, tem vários segmentos da energia muscular, né? São técnicas, por exemplo, onde você usa a força muscular para meio que arrastar a parte articular. Então, tem um desses princípios. Você pode utilizar, por exemplo, técnicas de energia muscular também, fazendo bombeios. Existem várias técnicas que a gente pode fazer, as técnicas miofasciais. As funcionais ou indiretas, você posiciona aquele segmento que está em disfunção na área de facilidade, por exemplo. Eu empurro a vértebra, ela vai bem para a direita vai bem, a esquerda está rígida. Eu vou lá, empurro para a direita onde ela vai bem, eu sustento ali. Qual que é a ideia? É aliviar o paciente através de um arco reflexo, melhorar a parte de vascularização e tudo mais, e aí depois dessa técnica, quando você vê, às vezes a região do lado esquerdo ela começou a ir, uma questão mais palpatória. Tem as técnicas, eu pulei aqui a questão visceral, são as técnicas viscerais, e geralmente a gente sempre vai mecanicamente tentar palpar a víscera. Lógico que tem vísceras que são mais fáceis, que a gente consegue palpar, e vísceras mais profundas, e aí entra aquela questão, tipo, será que a gente realmente está fazendo uma técnica visceral, ou a gente está palpando sua pele? Essa é a grande dúvida que acontece. Mas muitas vezes, às vezes, uma técnica mais profunda, com a palpação, a gente tem tanto efeito positivo com aquilo lá, que será que eu preciso realmente saber se realmente aquela víscera está movimentando, ou basta só o resultado do meu paciente? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz. Porque às vezes fala, puxa, como que eu vou palpar o rim ou o fígado que está embaixo das costelas? Então, é muito complexo a gente discutir sobre isso. Mas as técnicas viscerais, eu particularmente, e aí eu vou trazer a parte clínica, eu gosto muito de utilizar. Muito. Eu ia falar isso um pouco mais para frente. Eu costumo começar com técnicas viscerais, depois eu vou para a parte mecânica, musculoesquelética, porque eu gosto de limpar o paciente, meio que eu vou limpando todos os problemas dele para deixar só aquele final ali para poder. Por exemplo, o paciente está com uma dor cervical, eu vou olhar tórax, eu vou olhar torácica, eu vou olhar órgãos mais superiores para saber se algum desses órgãos eles estão influenciando negativamente na minha região cervical. E existem técnicas, parte da avaliação, que você consegue perceber
com teste se está tendo algum tipo de influência. Não significa que se eu fizer uma técnica naquele órgão, ele vai responder, vai resolver o problema do paciente. Não é isso que a gente quer. Na verdade, eu falo, aqui é uma combinação de técnicas. Você vai fazer uma técnica visceral, depois você vai fazer uma técnica articular, depois vai fazer uma técnica muscular, depois vai fazer uma técnica neural. Você pode combinar várias técnicas para ter um desfecho positivo. Na clínica, a gente não quer ver só uma técnica se ela resolve o problema daquele desfecho. Então, essa é uma questão. Então, eu, particularmente, eu gosto de usar técnicas viscerais. Ela vai resolver todos os problemas? Não, gente. Não, esquece, não existe técnica mágica, não existe técnica perfeita, não tem aquela, a osteopatia, ela não vai resolver tudo. Depois eu vou entrar em algumas outras questões. E as técnicas cranianas são técnicas extremamente sutis, é bem sutil mesmo, tem paciente que não sente o que você está fazendo, alguns pacientes sentem, é muito engraçado, porque eu lembro até hoje que tem a descrição dos movimentos cranianos. E teve uma paciente que eu estava fazendo, ela falou, nossa, está acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, nossa, é exatamente isso que é descrito na literatura. Ela falou, eu estou tendo, o movimento que eu estou sentindo está acontecendo assim, 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 assado. Ela falou assim, eu nunca expliquei isso para ela. Porque eu não explico isso para o paciente, porque não, é algo que não precisa explicar para o paciente qual é o movimento específico de cada osso craniano. E ela falou, eu tô sentindo exatamente isso. Eu falei, caramba, será que realmente o movimento é esse? Porque ela tá me dando esse feedback? Mas aí a gente vai entrar um pouquinho depois, em relação a isso depois. E quando a gente vai falar de trust, pessoal, a gente sempre tem as manipulações, a gente sempre tem que pontuar. A área, principalmente a gente fala de cabeça e pescoço, a área de cervical alta, a gente tem que tomar muito cuidado em manipular essa região. Eu, particularmente, eu não manipulo cervical alta há muito tempo. No começo, quando você, quando você está começando, você manipula todo mundo. Você sai manipulando do fio de cabelo até o dedo do pé. Depois, com a experiência, você fala assim, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não manipulo. E eu trabalho muito mais, principalmente essa região, muito mais mobilizações. Mas se você quiser manipular, tenha certeza que você fez uma triagem muito bem feita. E lembre-se que não tem nenhum teste que te dá a certeza, a exatidão, que não tem nenhum problema. Então, sempre vai sobrar uma dúvida. Então, primeiro, qual é o histórico daquele paciente, se já teve trauma, se não teve, se tem alguma outra questão. A questão neurológica, teste vascular, teste de ligamentar da região cervical. Então, teste tudo isso antes de poder manipular. Não saia manipulando. Eu odeio quando as pessoas falam assim, manipula ali para mim o pescoço, tal, assim, putz. Tem lugar que dá para você manipular, tem paciente que não dá, se você não conhece histórico, tipo, sabe, a pessoa no churrasco, dá um estralinho aqui para mim. Eu não gosto, eu não faço isso, e nunca peça para um osteopata fazer isso aleatório, ele tem que ter toda a base de avaliação. E agora a gente vai entrar para a parte mais de evidência científica. Então, o que eu fiz? Eu separei ali em 3 baldes, né? O balde verde é aquele que já está bem consolidada ali, a terapia manual, a osteopatia, dentro da tratamento. Então, dor lombar crônica, a evidência é bem sólida, dor cervical crônica, cefaleia cervicogênica, DTM, zumbido somatosensorial, toda a questão. Aqui, que nem eu falei para vocês, não é osteopatia só, são as técnicas que estão dentro do arsenal de osteopatia. Então, é assim que a gente vai buscar na literatura. Então, basicamente, é em cima disso. Então, o zumbido somatosensorial está aí com evidências bem fortes também. O que está num limiar que tem algumas evidências, mas não são tão firmes. A questão visceral, a gente já tem evidência, tem 2 ensaios clínicos randomizados ali, falando sobre refluxo gastroesofágico e do intestino irritável. Então, são 2 regiões que tem. A qualidade metodológica ainda tem alguns viés ali de metodologia, mas já tem algumas coisas. A parte autonômica, vagal, principalmente a questão de variabilidade de frequência cardíaca, que nem eu falei, tem alguns estudos que aumentam, alguns diminuem, então ainda a gente está ali, tem algumas questões promissoras, mas tem algumas questões que a gente precisa ver. Então, aí a questão de tontura cervicogênica, terapia manual e reabilitação vestibular ajuda, mas a evidência ainda é heterogênea, não dá para bater o martelo. E o que a gente não tem tanta evidência assim, por exemplo, a questão craniana. Foi feita uma meta-análise em 2024, com 24 estudos que
não teve eficácia para cefaleia e enxaqueca no adulto. Mas a gente tem que entender, será que não dá para utilizar técnicas cranianas? Eu não quero, sinceramente, eu como osteopata, eu não acho que uma técnica craniana vai resolver um problema de enxaqueca. A gente sabe disso. A gente não vai curar um paciente com enxaqueca. A gente pode melhorar o controle dele? Pode, mas é mais uma técnica que eu tenho que usar dentro do meu arsenal. Ela não vai ser resolutiva para esse paciente. Não vai, desculpa, não vai. A gente não tem tanta... Tem muito mais coisas que a gente tem que olhar para esse paciente. A questão craniana aqui, a gente tem um estudo que é voltado para cólica em bebê, que tem resultado positivo, só que os pais não são... Pode ter viés dos pais ali, né? Então, não dá para a gente... não dá para cegar 100%. E a parte visceral, que nem eu falei para você, quando a gente vai expandir a parte visceral para outras áreas, é um pouquinho mais complexo também, a gente tem evidência forte para alguns outros tratamentos. Mas que nem eu falei para você, existem essas técnicas estão aí, existem casos que funcionam muito. Na parte visceral, eu, particularmente, o que me ganhou na parte visceral é uma questão muito mais de experiência clínica, da minha formação. Pela minha formação, que nem um exemplo bem tosco assim de a gente colocar, dentro da minha formação, na época da Santa Casa, a gente era muito ferro e fogo, tipo, se não tivesse evidência científica, a gente não fazia, tudo mais. Mas antes disso, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu demorava 10 sessões para tratar um paciente com dor no joelho. Quando eu fui para Santa Casa, de 10 sessões, fui lá, eu melhorei, consegui conhecimento, e fui lá e diminuí para 3 sessões. E foi legal, porque aí eu comecei a osteopatia, essas 3 sessões começou a parar para 2, não para resolver, tá, pessoal? Para começar a ver resultados, tá? Não é resolução. Não é isso que eu tô querendo dizer. E aí, quando eu fui para visceral, eu era um cara muito cético, eu era muito ferro e fogo, sabe? Eu paguei a visceral para falar assim, eu só vou falar que não funciona depois que eu começar a usar nos meus pacientes. Sabe aquele negócio? Eu gastei dinheiro para fazer o modo de visceral, exatamente só para testar mesmo. E aí eu sou bem sincero em relação a isso. E aí eu comecei a aplicar algumas técnicas viscerais nos pacientes. E algumas técnicas em alguns pacientes funciona que, é incrível que você fala assim, qual a explicação disso aqui? Por que isso aqui está funcionando? Tem alguns que tem uma conexão próxima que faz sentido? Tem. Anatomia e fisiologia ali, uma questão de conexão neural e tudo mais, tem. Mas às vezes é umas técnicas que são muito distantes. Você fala assim, você até vai conseguir buscar alguma correlação, mas às vezes você fala assim, funcionou. E é engraçado porque às vezes na parte visceral é a parte mais louca para o paciente, assim, no sentido, tipo, eu tô com uma dor lombar, o cara tá mexendo na minha barriga. Aí você faz uma técnica visceral, o cara tá com dor para fazer flexão, tá lá fazendo, sei lá, não tá conseguindo colocar a mão no joelho, na flexão lombar. E aí você fez uma técnica visceral, e aí o paciente foi lá e colocou a mão no pé, no chão. O paciente olha assim, com cara de surpresa, fala, nossa, que você fez? Que merda que você fez? Que magia que foi essa? Tinha até um paciente que chamava de bruxinha exatamente por causa disso. Por quê? Porque às vezes as técnicas viscerais liberam alguma coisa que está distante. Aí o cara fala, mas qual é a justificativa disso? Algumas têm justificativa? Tem. Mas algumas não têm uma correlação ainda muito explicada. E eu só estou sendo bem sincero para vocês. Mas eu, particularmente, uso bastante. Eu gosto de limpar o paciente, que eu falo. O Samuel fala da limpeza cervical, eu gosto de fazer uma limpeza global no paciente. O paciente está com dor lombar, eu nunca começo na lombar. Eu nunca começo manipulando a lombar. Dificilmente. Eu vou na parte visceral, vejo se tem alguma coisa, se está tendo alguma resposta. Eu vou na parte neural, eu vou em outras partes, e aí depois eu vou na parte da queixa principal daquele paciente. Então, meio que eu vou limpando tudo, vou tirando tudo da frente, falo assim, vou tirar tudo que pode estar gerando de influência negativa nessa região de dor. E aí eu vou chegando mais naquele ponto. Essa é a forma com que eu trabalho no meu dia a dia. Então, eu vou limpando. Eu sempre começo, olho a parte visceral, vejo se tem algum tipo de correlação, faço uma inibição na parte visceral, vejo, testo o movimento. Respondeu? Respondeu. Vou tentar fazer uma técnica, vamos ver se tem alguma resposta. Não respondeu? Eu não vou ficar gastando tempo fazendo técnica visceral. Não vou. Não vou gastar tempo para fazer nenhuma técnica que eu acho que não vai surtir nenhum efeito naquele momento. E aí o que eu quero deixar bem claro, a gente já passou de 1 hora e 4 já,
O que eu quero deixar nessa aula para vocês, quero que vocês levem para casa. A osteopatia, a base da osteopatia é raciocínio clínico. Não é diferente da fisioterapia, não é. A única questão é que o olhar é um pouquinho diferente. A gente olha mais parte sistêmica, mais outras áreas, e não só naquela que a gente está focando no tratamento. Então, se eu puder deixar uma questão só, gaste tempo no raciocínio, gaste tempo investigando o que pode estar acontecendo com esse paciente, gaste tempo na avaliação desse paciente. E a avaliação não é no primeiro dia. A avaliação ela acontece na sessão inteira. Você avalia o primeiro dia, se tem a ideia de diagnóstico, ideias de funções, tudo mais. Vou fazer uma técnica, eu faço a técnica, eu reavalio essa técnica. É muito raro eu colocar o paciente deitado na maca, fazer todas as técnicas por 1 hora e levantar o paciente. Eu sempre retesto, eu estou retestando, fazendo teste. O paciente está com dor na elevação de ombro, vou lá, faço uma técnica, e aí, mudou alguma coisa? A dor melhorou a ADM, deixou mais harmônico o movimento, o controle muscular está melhor. Eu vou sempre retestando e vou reavaliando. Eu nunca sei qual técnica eu vou usar com aquele paciente antes de eu colocar a mão no paciente e eu reavaliar aquele paciente. E eu, quando começo uma sessão de osteopatia, eu nunca sei qual que vai ser a minha última técnica. Às vezes eu tenho uma ideia do que eu vou fazer com aquele paciente, mas eu só descubro depois que eu coloco a mão no paciente, eu faço os testes dele, eu faço uma técnica, vejo a resposta, teve resposta positiva, não teve resposta positiva, senti alguma outra disfunção e a gente vai evoluindo. Questão de evidência. Existem várias evidências sólidas, lembrando, que nem eu falei para vocês, a osteopatia é uma profissão, não é uma técnica. Então, você não vai procurar artigos a técnicas osteopáticas. Técnica osteopática tem 1 milhão de técnicas osteopáticas. Então, não tem como a gente bater o martelo, a osteopatia não funciona. A mesma coisa eu falar que a medicina não funciona, que a fisioterapia não funciona. Não funciona. Qual técnica da fisioterapia não funciona? É um exercício? Esse exercício não funciona para aquele tipo de desfecho. Eu não posso falar que a fisioterapia não funciona. Senão, por quê? Não existia. E pensar globalmente. Sai um pouco da caixa, parar de olhar só para aquele segmento específico. Expandir, tentar buscar uma questão mais global daquele paciente. Olhar para outras áreas regionais, áreas de outras áreas ali, para que não fique só naquele segmento. Às vezes, aquele segmento nada mais do que uma consequência de alguma outra questão. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo assim, até uma analogia que eu trago para eles que fica muito fácil o paciente entender. Imagina que você está numa empresa e tem 5 funcionários para fazer uma determinada função. Imagina que tem 2 faltando no serviço ou fazendo corpo mole. Um começa a sobrecarregar, porque ele começa a fazer o trabalho dos outros. Quem vai reclamar para o seu chefe? Quem está trabalhando demais ou quem faltando no serviço? Quem está trabalhando demais. Então, a região onde está sobrecarregado, geralmente é a região que dói, é onde vai reclamar, onde o paciente vai sentir dor. Mas, às vezes, ele é só uma região de sobrecarga. Tem alguém que não está fazendo o papel que ele deveria e isso está gerando uma sobrecarga ali. Então, comece a olhar mais global, comece a sair um pouco da caixa e olhar de trás, olhar o prédio à distância, porque embaixo do prédio você não consegue ver o topo. E, só para fechar aqui, a osteopatia não é só estalar. Lembra daquele menino que lá no começo, quando era criança, deitou naquela corda de balanço, e aquele momento fez despertar uma sementinha que gerou uma intuição ali no estilo, que a chave estava na estrutura do corpo. E isso virou uma profissão inteira. Entender o corpo como uma unidade que quer se curar e ter mãos e raciocínios treinados para remover o que atrapalha essa cura. Então, basicamente, pessoal, é isso. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu esqueci de deixar aqui o meu Instagram, é Marcelo Matos, _osteopatia. Então, pode me procurar lá, pode mandar dúvida, ou deixa aqui na plataforma, Portal Crânio, ou aqui no YouTube. Vai ficar aberto aqui no YouTube alguns dias essa aula. Pode deixar a pergunta que eu respondo. Se tiver alguma pergunta, vou deixar 2 minutinhos aqui. Se alguém tiver pergunta, fique à vontade, tá? Obrigado, Neide. Gustavo, obrigado mesmo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Certo, pessoal?
Então, lembrando que todo mês a gente tem um curso novo dentro do portal, então sempre fique atento aos cursos novos. Esse último mês veio um curso super interessante sobre o manejo do paciente pós caso de câncer, né? Então, é algo que a gente quase nunca vê, então eu acho que é algo muito legal. A Ingrid trouxe um curso fantástico para vocês, consomem esses cursos, tem aula nova do mês, e a gente fica à disposição aqui para vocês. Se você não conhece o portal, é só acessar portal.craniocurso.com.br e conhecer o portal e ter esse arsenal de aulas disponíveis para vocês. Certo, pessoal? Boa noite, até mais, e qualquer dúvida é só deixar com a gente.